Salmo 112 fala assim: louve ao Senhor, é uma ordem, louvai ao Senhor, está no imperativo. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, feliz é o homem que teme ao Senhor, que nos seus mandamentos tem grande prazer, a sua descendência será poderosa na terra. Olha, se meu pai tivesse sido crente, eu estava bem hoje, olha aí. A geração dos justos será abençoada, prosperidade e riquezas há na sua casa, e a sua retidão permanece para sempre. Agora que eu quero chegar, aos retos, aos justos, aos filhos, aos que andam em santidade, a esses, até das trevas, Deus faz a luz nascer. Amém. Meu Deus, esse é o texto de hoje. Aos justos, até das trevas, Deus faz a luz nascer. Vamos orar para começar? Pai querido, Pai amado, Santo Deus, meu eterno Criador e Salvador, meu amigo, Deus, eu quero que hoje pedir, Pai, que o Senhor me ajude a trazer para esse povo e trazer também no meu coração, Pai, uma mudança, Senhor, uma mudança. Que hoje a gente entenda, Senhor, que o tema hoje é otimismo. Que ser otimista não é ser pensamentinho positivo, que ser otimista não é confiar que o acaso vai não é isso, mas é saber que eu tenho um Deus que me ama e que tem planos de vitória na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Que em nome de Jesus hoje, a partir de hoje em especial, nós deixemos de lado esse espírito pessimista, derrotado, que não combina com o Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Toda vez que alguém chega para contar uma história para mim, a pessoa conta esperando que eu já acredite nela, mas eu nunca vou acreditar de cara. Porque você sabe aquela velha história, né? Toda vez que você vai contar uma coisa para alguém, tem a versão dela, tem a versão do outro e tem a verdade. Raramente a versão de quem vai te contar é verdade. Raro, é raro. Porque tem questão de pontos de vista. Eu acho que vocês conhecem essa história de uma senhorinha, eu vou dar o nome de velha para ela, Cassie. Dona Cassie. Velha, tia do coque, parece que saiu que ela tá aí. Ah, não, você tirou o saião. Você tá com o saião de coque. Dona Cassie era uma velhinha, mas fofinha, solteirona, 78 anos de idade. A casa dela era indo da árvore o dia inteiro. Os vizinhos sabiam da fé de Dona Cassie, porque eles ouviam ela cantando. Foi na cruz, foi na cruz. Ela canta bem. Onde um dia eu vi. Quando ela se empolgava muito, a cantadora até pulava, foi de volta, dança. O vizinho de Cassie detestava ela com todas as forças. Ele detestava a ideia de Deus. Ele detestava a fé dela, ele incomodava a vida dele. E aí ele escreveu uma peça. Um dia ele orando, ele ouvindo Dona Cassie orando alto, e ele percebeu que ela começou a orar pedindo para o Pai provisão. Ela estava passando por um período de pequeno deserto ali. Ela estava tendo algumas coisas, precisando de algumas coisas. Senhor, tem o arroz e feijão, mas está faltando ali minha sobrecoxa cebolada, gostoso. E aí o vizinho ouviu, é agora. Foi no supermercado, encheu a caçamba do carro de compra, chegou na casa de Dona Cassie, bateu na porta. A ideia era falar que foi o capeta que mandou. A hora que ela receber, ele vai falar para ela: sabe quem mandou para você? Foi o capeta. Ele queria desestabilizar a fé dela. Quando ele chegou com aquela compra já pronto para acabar a vida dela, a Dona Cassie sai e fala: fala, meu filho. Dona Cassie, olha o que eu trouxe para a senhora aqui, tal, compra. Ela: filho, que maravilha. Aí ele perguntou para ela: mas você não quer saber quem mandou? Ela falou: não preciso saber não, pois quando é de Deus até o diabo obedece. Eu gosto de gente que tem esse modo de viver. São pessoas que todos nós passamos por problemas, isso é fato. Eu quero contar para vocês um pequeno testemunho. Ontem cheguei em casa na igreja, fui pregar em outra igreja. Aí cheguei tarde, levei batata frita do Burger King para ele, maridão, né, lógico. Estava em segundas intenções, lógico. E aí a gente chegou, ela comeu, ela me chamou para orar. E foi gostosinho, a gente sentou na cama e orou uns 40 minutos já. Foi muito de Deus mesmo. Quando terminou, eu só parei porque eu tinha marcado de fazer um ao vivo de vigília, 2 horas da manhã. Quando deu 1h58, eu sentado, esperando das 2 horas, eu escuto um barulho.
barulhão de batida. Falei, nossa, o que aconteceu? Quando eu fui ver, era no meu carro. Meu carro estacionado na rua, o vizinho brigou com a namorada porque descobriu que tinha um amante, aí pegou o amante em casa, o cara deu uma ré para atropelar o cara e entrou no meu carro. Vocês verem. Aí, cara, eu me vejo na situação assim. Deus, Ele ama quando você louva. Eu não quero trazer hoje uma palavra profunda, uma palavra prática. Amém. Deus ama quando você louva. Deus ama ver você com a mãozinha levantada no louvor, falando Espírito, Espírito. É gostoso de ver. Eu fico feliz de ver vocês louvando. Imagina Deus então que está recebendo a adoração. Amém. Só que quando é um negócio da boca para fora, fica muito falso. E Deus tem um jeito especial de tirar de nós a verdade, que é assim: você está me louvando porque está tudo bem. Vou dar uma apertadinha para ver. E dá aquela primeira apertadinha, você já troca o disco da adoração para a blasfêmia. Essas pegadas, cara, essas pegadinhas que Deus faz com a gente, não é porque Ele é mau, mas é para a gente crescer. Quando eu olhei esse lá do carro, olha só que coisa doida. A minha pregação de hoje, eu já tinha planejado com Deus de falar sobre o otimismo. E Ele vem e me dá a chance clara de mostrar em mim o otimismo. Porque é muito fácil subir aqui e pregar para vocês quando eu não estou vivendo o que eu estou pregando. É a hipocrisia maior. O primeiro a viver é o que prega. Amém. Então eu chego lá e desci para ver, e vi lá o carro com a roda tudo torta, quebrou a direção. Deus eterno, o valor vai ficar isso. Mas a questão é que eu tenho que entender de uma vez por todas que eu tenho que parar de ser moleque e passar a ser homem de Deus, está na hora. Se a Bíblia diz em Romanos 8, 28 que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, então até uma batida de carro coopera para o bem dos que amam a Deus. Amém. A questão é como que vai acontecer? Não te interessa. Como que Deus vai transformar a minha situação em bênção? Não te interessa. Isso é problema dele. O nosso problema, a nossa função como filho é simplesmente não encher o saco de Deus. Posso falar encher o saco do povo? Perdão. Mas é verdade. Eu estou falando isso porque eu estou cansado. Não de vocês, porque eu amo vocês. Mas eu estou, vai com você também às vezes. Estou cansado de ver a fraqueza espiritual da igreja moderna. São pessoas que não aguentam um puxão de orelha de Deus. E eu estou falando de mim, estou falando de mim, em primeiro lugar. Deus é maravilhoso quando eu estou com dinheiro na conta. Deus é maravilhoso quando eu estou namorando e a minha esposa é uma loira linda, maravilhosa do céu, aleluia, dormir de conchinha, como é gostosa, gente. Essa casa logo marca. Não, mentira, 10 anos. Mas aí eu vejo uma situação onde acontece esse negócio de bater o carro, e aí Deus ele me ensina a ter um pensamento otimista. O pensamento otimista é o pensamento de João capítulo 13, verso 7, quando Jesus vira para mim e fala assim: filho, o que eu faço agora você não entende, mas na frente você vai entender. Essa palavra ela tem que ser suficiente para em todas as situações me trazer uma paz, ainda que sem explicação. Ai, a igreja desvinculou-se com a igreja de Taubaté. Ou eu olho isso como uma desgraça, ou eu olho isso como uma perda, ou eu olho isso como uma minha derrota, ou eu olho isso como um olhar otimista de quem sabe Deus que tem, entendendo que lá na frente Deus vai fazer uma coisa melhor. Amém. É uma coisa tão linear, tão simples, que na hora da raiva a gente esquece. Porque na hora da raiva, aí bate pezinho, mas eu sou dizimista, mas é isso aqui, mas eu sou filho de Deus, mas eu nasci na igreja, mas eu não fiz para merecer isso. Isso não é o pensamento. O pensamento é o que o meu Deus quer com isso. Amém. Aonde que Ele vai resplandecer a glória dele em mim? Como que Ele vai transformar isso em bênção? E eu vou falar para vocês, Ele sempre transforma em bênção. Aleluia! Sempre! Não é uma ou outra vez, está escrito, eu acabei de ler com vocês. Eu gosto de mostrar que está escrito, Deus tem que cumprir. Ele zela pela palavra dele. Se Ele diz que para o justo das trevas Ele faz a luz nascer, então das trevas da sua vida vai nascer alguma luz. Aleluia! Isso não é uma palavra, nossa, meu Deus, olha as profecias de Apocalipse. Não, isso é uma postura de vida, é uma decisão. A decisão que a gente toma de na hora que vier a intempérie, olha que bonito, na hora que vier a coisa ruim, momento ruim, você fala: não, para. Eu tenho um Senhor que não é pego de surpresa. Isso eu acho demais. Eu nunca imaginei que antes de começar uma vigília, alguém bateu no meu carro. Como?
tinha acabado de pregar, acabado de orar, e estava indo fazer uma vigília. A gente mais gosta do que isso, só se eu cuspisse no chão e curasse o sonho de alguém com outro. E o cara vai lá e bate. Quem planejaria um negócio desse? Só que eu fico feliz de pensar que eu tenho um Deus que Ele tira tempo do tempo dele para se importar com a minha vida. Isso Amém. Glória a Deus. O Salmo 139, que é famosíssimo, ele fala que Deus ele tem todos os nossos dias escritos. Então lá na criação, quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu estava metade no papai e metade da mamãe antes de me formar, Deus já tinha o livro escrito. Aleluia! E ele já tendo aquele livro escrito, ele já sabia que ontem ele ia fazer meu carro, levar para um carro lá. Deus não é pego de surpresa. É como se fosse assim, né? Ai, papai, tá tudo bem. Ai, bateu no meu carro. Nossa, meu Deus do céu. Ou meu eu do céu, sei lá. O que farei? Não, isso não acontece no reino de Deus. No reino de Deus, tudo que acontece na vida do filho está planejadinho. Eu estou contando isso porque foi ontem. Daqui a um tempo eu tenho certeza que eu vou estar explicando para vocês por que Deus fez isso. Eu creio assim. Isso é um pensamento otimista. Não porque tem gente otimista que tem nada a ver com nada, né? Igual, eu não vou contar quem, mas um cara chegou numa praia para pregar, eu não vou falar quem que está ao vivo e eu posso escandalizar as pessoas. E esse pregador famoso chegou na frente de uma praia cheia de gente e falou assim: tem uma palavra de Deus, foi só isso que ele falou. Acho que quem assistiu na TV vai saber o que eu estou falando. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Descansem, vai dar tudo certo. Isso é uma palavra otimista mentirosa. Tinha gente lá que não cria, tinha gente lá que não nasceu de novo, tinha gente lá que não sabe quem é Jesus Cristo. Como que eu vou falar com um cara que não conhece Jesus Cristo que vai dar tudo bem? A palavra é que você vai para o inferno se você não nascer de novo. Eu gosto do pastor Glênio. O pastor Glênio é um pastor lá da Batista de Londrina que eu acompanho, ele é muito 10. Ele só não é mais 10 que o Itamar. O pastor Glênio foi visitar a netinha dele no hospital, tinha acabado de nascer. E o pastor Glênio ele é divertido porque ele é aqueles teólogos, ele é aqueles velhos de Bíblia, sabe? Tradicionalzão da Batista. Aí disse que uma senhorinha chegou para dele para puxar assunto, gente. A velhinha simpática. Ô meu amigo, tudo bem? Tudo bem, paz senhor, tal. O que o senhor está fazendo? Mas que ele falou, né? Estou comprando carne, né? Na frente do berçário. Estou vendo minha netinha. Ah, quem que é? Aí ela falou aquela ali. Ela, mas é um anjinho, né? Não é um anjinho não, filho, é uma cobra, filho do inferno que nasceu de novo. A velha falou, crê em Deus Pai, você andando assim. Essa é a verdade. Ser otimista é não dar falsas promessas, mas eu estou trazendo agora uma promessa verdadeira. O segredo está em a gente pegar o que está acontecendo e a gente procurar olhar com os olhos espirituais. Glória a Deus. Eu quero dar um exemplo disso na Bíblia para vocês entenderem o que eu estou falando. Abre comigo em Atos capítulo 7. Quero mostrar para vocês o poder que é na nossa vida. Isso, gente, é dica para uma caminhada saudável de vida cristã. O poder que tem quando a gente olha com os olhos espirituais e não com os olhos do nosso achismo. Eu vi uma prova dessa recentemente, quando eu e Eli, a gente largou o emprego para viver da obra. Eu vi a diferença clara do que é um olho espiritual e do que é um olhar carnal. A hora que eu fui para São Paulo para cancelar minha empresa, para riscar os contratos, eu fiz um vídeo contando, só que eu não tinha contado só para ele. Meu pai e minha mãe não sabiam que eu ia fazer isso. E meu pai e minha mãe sempre ficaram muito felizes, porque eu tinha um trabalho muito bom lá na Volkswagen. E aí foi engraçado, porque a minha mãe e meu pai ficaram sabendo, porque eu fiz um vídeo contando que eu estava saindo da Volkswagen. Então eles não esperavam isso. Minha mãe assistindo lá no iPad, do lado do meu pai, que ele contou isso para minha irmã, que estava junto. Aí a minha mãe assistindo meu pai, e eu lá falando assim, viver da obra. Aí minha mãe, ué, viver da obra? Entrou para assistir. Aí a hora que eu começo a falar que eu ia sair da fábrica, a minha mãe abriu os olhos, ela zoiudinha assim, aí ela abriu os olhos, aí virou pro meu pai, ô Jorge, vou perder o seu emprego, é louco! Aí a Laura contando que ela falou para ele, quanto vale a caminhonete dele? Se ele vender, quantos meses dá para ele sobreviver? Olha só o pensamento dela. Aí o meu pai virou para ela e falou assim, olha lá, e olha que meu pai nem se diz crente, nem batizado é.
Olha a diferença de um olhar de espiritual. Ele virou e falou assim: vai se preocupar agora? Se Deus não cuidar desses dois que vivem por ele não cuida de ninguém. Amém. A mesma situação vista de duas maneiras, a mesma situação recebida de duas maneiras. João 11, antes da gente ler Atos, quando Lázaro morre, você vai ver as irmãs Marta e Maria, elas são um exemplo claro da diferença da resposta de Deus na sua vida, dependendo da sua reação. Eu vou falar de novo: a resposta que Deus dá na sua vida, dependendo da sua reação. Quando Lázaro morre e Jesus ele é chamado para ir para Betânia, ele está chegando na cidade. A Marta, que era a irmã mais briguenta, a irmã que veio lá de Brasília, de família paraibana, Marta, ela chegou diante de Jesus. Se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Interessante que Maria, que é a fofa, a Maria é taubatiana, a Marta é brasileira com família paraibana, e a Maria é taubatiana. Para quem entendeu, que é a igreja do Padre. É uma piadinha que é boa, mas é um turno 0-0. Mas vale a piada, né? A Marta chega e fala para Jesus: se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus vira e fala assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto viverá. E você não crê nisso? Então Jesus ele já dá. Ela dá uma, Jesus devolve duas. Onde você estava? Querendo dar ordem para Deus, sabe? Deus, onde você estava? Você não viu? Ô Deus, como é que você questiona quando isso acontecer? Aí ele vira e fala para o seu Salmo 46: aquietai-vos. É um jeito de povo falar: cala a sua boca e saber que eu sou Deus. Seria exaltado e tranquilo. Dependendo da sua reação, a resposta dele é de um jeito. Maria fala a mesma coisa. Maria chegou para Jesus, só que ela fala ajoelhada, chorando no pé dele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Aleluia. Aí como é que Jesus responde? Que Jesus abaixa e chora junto. Amém. Você consegue entender que a mesma situação, dependendo da sua resposta, traz uma resposta também de Deus diferente? Se quando vier o problema, a minha resposta for louvar, independente da circunstância, eu vou ser encontrado cheio de graça diante do Pai. E aí ele responde favorável. O prazer de Deus é resplandecer a vida dos filhos dele. Mas aleluia. Olha, uma frase que me marcou recentemente, eu queria que vocês guardassem para sempre. Se vocês forem lembrar do povo de hoje, lembre dessa frase: todas as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir, desde que Deus te encontre em santidade. Amém. Olha isso. Toda promessa vem vinculado junto uma condição, a condição de ser encontrado fiel. Aleluia. Como que Deus vai derramar bênção sobre alguém que não está grudado nele, não encaixa? Uma vez eu lembro do irmão que chegou e começou a cobrar de Deus umas coisas assim, e eu falei para ele: querido, mas como que está a sua vida para você achar que você exige alguma coisa de Deus? Qual foi a última vez? Ele veio reclamar que ele e a esposa não dava certo. Eu não aguento mais na igreja, porque minha esposa, a gente só briga. E ele falando, começou a me irritar. Eu falei: filho, não vou falar o nome dele, que começa com não. Qual foi a última vez que você deu aquela orada gostosa? Você abriu a Bíblia para falar com o pai, para ouvir o pai? Qual foi a última vez que você ajoelhou com a sua esposa e deu a mão para ela? Aí eu nem lembro. E como é que você quer exigir que Deus derrame alguma coisa na sua vida, se não é recíproco? Olha só essa mesma cena, eu acho que muito bonito. Em Atos capítulo 7, Estevão era um jovenzinho. Marcos, você está quantos anos? 15? 16. Eu sei, Estevão. Mas ele tinha um cabelo um pouco mais bonito, só. Estevão, no meio do povo, começou a dar uma aula para os fariseus, uma aula de quem era Jesus. E Estevão falando, Estevão pregando, Estevão exortando, começou a gerar ira. E é normal, e deixa eu falar para você uma coisa: bem-vindo, vocês todos, ao período da tribulação. Estamos entrando no fim. Amém. Hoje eu vejo uma necessidade de evangelismo maior dentro da igreja do mundo. Eu estou horrorizado com a pobreza espiritual e teológica das pessoas da igreja. Eu estava vendo um cara ontem que compartilharam um vídeo dele.
É um pregador desses aí da internet, tipo Daniel Saad ali, esses tontos aí. E aí compartilharam o vídeo de um cara, e eu olhei, tinha 500 mil visualizações no vídeo. Eu falei, nossa, deve ser mesmo. Eu entrei para ver. O vídeo do cara é só falando assim: eu estou decretando a sua vitória. Eu estou decretando que hoje você vai receber, porque Deus não erra o endereço. Era só um vídeo assim. Eram só essas promessas, promessas e promessas, promessas. Aquele evangelho gostoso. E aí quando você vem e confronta isso, você é o fariseu, né? Hoje em dia ser santo é agressivo. Mas eu gosto. Então, você gosta quando as pessoas te xingam por Jesus? Eu me divirto. E Estevão, ele começa a encontrar essa resistência entre os judeus. Olha aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Verso 54 de Atos 7. Ouvindo os judeus o que Estevão pregava, enfureceram-se em seus corações, rangiam os dentes contra eles. O povo que dizia que conhecia a Bíblia tinha ódio de alguém. Olha que estranho, né? Rangiam o dente contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus à direita. Aleluia! Cara, para, isso é demais. E disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo o Filho do Homem, está de pé na direita de Deus. Glória a Deus! Mas eles gritavam com grande voz, tapavam os ouvidos e se levantaram unanimemente contra Estevão, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Pausa um pouquinho. Essa cena, eu gosto muito de ler a Bíblia, e eu gosto de me colocar como um espectador do momento. Eu gosto de ver a cena acontecendo na minha mente. Quando você começa a ver a cena na sua mente, você começa a ver vários ângulos. Quando eu estava lendo esse texto, Deus me trouxe 4 visões aqui, que eu queria dividir com vocês. A mesma cena tem 4 visões. A primeira ótica aqui é a ótica dos fariseus. Eles achavam que eles estavam fazendo certo. Eles achavam que eles estavam fazendo um favor para Deus. Na ótica deles, aquele momento era certo, estava acontecendo tudo bem. Estamos fazendo um favor ao Altíssimo, estamos matando um herege. Os judeus realmente achavam, do ponto de vista deles, que aquilo que estava sendo feito era uma coisa boa. Eles não conseguiam entender a estupidez que eles estavam fazendo. O judeu não conseguia entender que quando ele mandava matar em nome de Deus, ele automaticamente já estava desobedecendo a lei de Deus, que era que não podia matar o próximo, não mandamentos, não matarás. Mas na visão deles, a primeira ótica desse texto é o fariseu achando aquilo muito bom. Ah, que fantástico! Estamos fazendo um favor para Deus. Eu quero que vocês entendam que a mesma cena, você pode escolher como você vai olhar esse momento na sua vida. E em nome de Jesus você tem que escolher, vai, beleza? Você tem que escolher olhar com os olhos de Jesus, os olhos de que tem um Deus que está cuidando que isso vai dar certo. Amém. Esse otimismo é sinal de gratidão ao Deus que você tem. Os fariseus olhavam como uma vantagem. Uma segunda ótica que tem aqui, a ótica de Paulo. Se você for ler aqui, no verso 58, fala assim: que expulsando Estevão da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas colocaram as vestes do menino morto aos pés de um jovem chamado Saulo. Era o Paulo que mais para frente ia ser convertido. Aqui tem uma coisa interessante. A gente viu a ótica dos fariseus, a ótica de Paulo. Eu imagino que Paulo era um cara extremamente justo. Ele fala isso no texto de Filipenses, que ele era zeloso das leis, da tribo de Benjamim, etc. Eu fico imaginando ele olhando aquele menino morrendo, defendendo um Deus que ele cria, com certeza. Isso é para você ver que o seu testemunho vai pregar muito mais do que às vezes as suas palavras. Aleluia! Aquele testemunho de Estevão, eu creio tanto que marcou Paulo, eu creio que esse era o espinho na carne de Paulo, a lembrança de Estevão. Quando você vai ver em 2 Coríntios 12 que Paulo tinha um espinho na carne,
ele não fala o que era, né? A gente tem várias teorias. Tem gente que diz que era Paulo que queria ser casado. Tem gente que diz que Paulo tinha um problema nos olhos. Porque ele fala em Gálatas 4, ele fala assim que o povo da Galácia amava tanto ele que, se fosse necessário, dariam até os olhos para ele. Então a gente não sabe se isso é uma expressão, né? Do tipo assim, irmão, dá uma mão aqui para mim. Tá corta, não me dá, não é isso. Pode ser que Paulo falou nesse sentido, ou pode ser que realmente ele tinha algum problema de vista. É plausível, porque em 2 Tessalonicenses 3, Paulo termina a carta falando assim: e a assinatura da carta faço de próprio punho. Quer dizer, então que ele não escrevia as cartas dele, ele só assinava para dar aquela chancela. Fui eu que mandei escrever. Mas pode ser que ele era bem ceguinho. É teorias. Mas eu creio que o espinho na carta de Paulo era a lembrança de Estevão. Outra ótica desse texto, eu quero contar uma história para vocês. A Eli não aguenta mais, mas é uma história muito real para trazer a memória de vocês. Paulo viu um testemunho que marcou ele para sempre. Eu tenho certeza que quando Paulo estava sendo apedrejado ou perseguido, ele lembrava de Estevão. Se aquele menino morreu, eu também tenho que morrer. Uma vez eu fiz um pacto com 3 amigos meus, pacto de Urias. Olha isso que criança faz, né? Vocês sabem a história de Urias. Davi chamou Urias. Davi tinha já coisado com a Batseba, e aí a Batseba engravidou e ele queria que o Urias fosse lá coisar também. Aí qualquer coisa foi de Urias. Só que não deu muito certo o plano de Davi, porque quando Urias chega lá, ele fala: o quê? Eu vou ficar com minha esposa enquanto meus amigos estão lá morrendo na guerra? Não, eu sou fiel. Se meus amigos dormem no chão, eu durmo também. Aí eu virei para os caras e falei assim: mano, eu não quero mais aprontar com mulherada não. Eu estava na fase já que eu tinha conhecido Jesus. E eu chamei meus 3 amigos, os mais próximos meus, falei: vamos fazer o pacto de Urias. Eu passo vontade com mulherada, vocês passam também no sábado. No sábado, compramos uma garrafa de Coca-Cola, KS, brindamos. Pacto de Urias! Pacto de Urias! Terça-feira era célula em casa. Os 3 já tinham contado com ela na terça-feira. Chegaram em casa com aquela carne de cocô, quebrei o pacto, você vê. Então eu vejo que essa lembrança de que tinha um amigo morrendo para Paulo foi um testemunho na vida. Olha que interessante que é a questão de testemunho, só para vocês entenderem. Quando bateram, é perseguição, meu Deus, de Deus esse negócio. Há um mês atrás eu parado no sinal com ele, um tiozinho veio, freou, o carro dele perdeu o freio, ele entrou na lateral do meu carro. É perseguição, não é possível. Deus que estou vendo a caminhonete. Aí eu desci do carro. O fruto do Espírito é uma delícia, cara. Eu lembro que a última vez que eu tinha batido no meu carro, eu estava com meu pai, eu desci e eu pisei na lanterna do carro, fundou a lanterna do carro do cara. Essa foi a minha reação há 5 anos atrás. Dessa vez eu desci, quando eu olhei o tiozinho, magrinho, olha filho, eu estou desempregado. Primeira coisa que ele falou para mim, ele podia ter descido e falado, né? Tá tudo bem, não, ele desceu e já falou assim: estou desempregado. O homem carnal que você se exploda, mas não pode. Porque eu desci, quando ele falou estou desempregado, qualquer pingo de raiva foi embora, ele virou uma dó do cara. Eu falei: tio, que pai. Aí eu olhava os caras, meu Deus, maravilhoso. É interessante ver que essa reação, eu na hora eu fiz ir para casa. Aí quando chegou a noite ele me ligou. E ele me ligou e falou assim: rapaz, você acredita que quando eu bati no seu carro e você desceu, eu falei: vou apanhar. Ele falando: mas aí você chegou, falou que estava tudo bem, que era para ficar em paz, que Deus estava no comando. Você é crente? Eu falei: sou de Jesus. Aí minha esposa falou mesmo que você tinha cara de crente. Eu fiquei tão feliz. Aleluia! Eu fiquei tão feliz. Glória a Deus! Porque a nossa reação passa a servir de testemunho. Amém. Então você consegue ver aqui que tem uma ótica das pessoas más achando que estavam fazendo certo. Tem uma outra ótica de Paulo sendo evangelizado pelo testemunho que Estevão nem sabia quem era Paulo.
seu testemunho, você não faz ideia de como você abençoa as pessoas quando você Aleluia. A santidade não é só para herdar o céu. Eu ponho só entre aspas, porque céu é tudo, né? Aleluia. Céu é um lindo lugar. Conhece essa história? Cheio de graça e paz, meu Jesus vou avistar. Achei que você conhecia. Eu tô velho, né? Céu é um lindo lugar. Terceira ótica desse texto, a do próprio Estevão. Gente, pelo amor de Deus, o dia em que eu e você, nós realmente percebermos que nós temos um Senhor que cuida da nossa vida e é poderoso, nunca mais passa ansiedade no nosso coração. Eu sou fã de um cara chamado George Miller. George Miller, ele viveu há uns 150 anos atrás, um pouco mais. Ele era um pastor na Inglaterra e ele tinha um orfanato que cuidava de crianças. Vocês conhecem? George Miller, ele era um devasso, perdido e tal, e ele conheceu a Jesus e ele ficou tão impactado com o amor de Deus que ele largou tudo e abriu um orfanato para cuidar de crianças carentes. A história de George Miller é tão fantástica que ele vive um evangelho que eu deveria estar vivendo. Eu deveria estar vivendo. George Miller, ele sentava para tomar café com as crianças e aí os ajudantes chegavam e falavam: George, não tem pão. Ele falou: ainda não tem pão. Juntava todo mundo: Senhor, não tem pão. A carroça do padeiro quebrava na frente. Aleluia. Isso é real. A carroça do padeiro quebrava na frente. Para você ter uma ideia, isso não é lenda, isso é história. Os vendedores não passavam pela estrada no orfanato de George Miller porque quebrava na frente. O leiteiro, 120 litros de leite, quebrou a carroça, vai acertar. O George quer? Manda para a criançada. George Miller ficou tão famoso pelo testemunho da vida dele, que a rainha da Inglaterra foi visitar ele. E George Miller, ele tinha 1 hora por dia de oração que ninguém perturbava ele. Todo mundo já sabia que aquela hora era a hora de George Miller orar. A rainha da Inglaterra chegou nessa hora, porque ele estava orando. E aí chegou o atendente dele, queria falar com o George Miller. Meu Deus, a rainha da Inglaterra, que mal-estar. Correu no quarto, aí voltou, falou: olha só, ele não pode te atender agora. Mas como não? Eu sou a rainha. É que ele está falando com o rei. Aleluia. A rainha chegou lá só para levar para ele uma pedra de diamante do tesouro real. Olha, George, eu quero vir aqui abençoar. Aí George Miller olhou aquele diamante, isso é real. Pegou a frente do orfanato, tinha um vidro bem grande. Ele pegou e o diamante ele risca, né? O grau de pureza dele é o maior. Ele escreveu no vidro: Deus é fiel. Obrigado, já foi o último. Aleluia. É uma realidade que eu queria tanto viver. É porque ele viu a luz, ele viu. Glória a Deus. Não é de ouvir falar. Antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Aleluia. Eu sei o Deus que tenho, meu bem Senhor, eu amo. Te entrego minha vida mais e mais. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O dia em que nós conhecemos de verdade o poder e o amor do Deus que cuida de nós, a ansiedade. Amém. Glória a Deus. Estevão, essa era a ótica dele no texto. Estevão, ele sabia tanto quem era Deus que ele não sentia as pedradas. Uma coisa que me emocionou aqui: nós sabemos que Deus é 3. Nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é fácil de provar biblicamente. Nós sabemos que são 3 que agem como um. Quando Estevão ele olha para o céu no momento do apedrejamento, a Bíblia fala que ele vê Jesus à direita do Pai. Ele viu 2, mas são 3. Por que ele viu 2 se são 3? Porque em João capítulo 14, Jesus faz uma promessa. Ele fala: não vos deixarei órfãos. Amém. Eu enviarei para vós um Consolador. Glória a Deus. Em Mateus 28:20 ele fala assim: que nós nunca estaríamos sozinhos até a consumação do século. Aleluia. A presença de Jesus ela é real na nossa vida na forma do Espírito Santo de Deus. Ele prometeu que moraria em nós. Amém. Estevão só viu 2 porque o terceiro estava nele. Aleluia. Como ele veria o Espírito Santo se o Espírito Santo estava habitando nele?
chorava pelos agressores. Olha isso aqui no verso 59. E apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E de joelhos clamava com grande voz: e não impute pecado sobre ele. Amém. Gente, o sinal de uma pessoa crente está em 1 Pedro capítulo 2, verso 22. Quando é injuriado, não injuria. Aleluia. Quando é perseguido, não persegue. Quando é amaldiçoado, abençoa. Glória a Deus. Porque você sabe a sua natureza. Deus, ele não é mau, porque a natureza dele é boa. Quando a minha natureza passa a ser a dele, eu não realizo maldades, porque a minha natureza agora é divina. Eu nasci de novo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É incrível. E quando você nasce de novo, você passa a olhar o mundo numa ótica de Jesus em você, você passa a ser mais que vencedor. Romanos 8 fala isso. Eu estava uma vez, e isso foi demais, gente. Olha só a loucura que eu vou falar para vocês. Vocês vão achar que é heresia, mas quando você anda com Jesus de verdade, até o diabo te abençoa. E eu vou explicar. Eu estava num culto de libertação com a Eli. Não sei se você estava. E um amigo meu médico, que é crente, Bezerra. Aí estava eu e Bezerra assim, orando por um cara, e o cara estava encapetadaço, cara, rosnava, babava. E a gente orava e o capeta não ia embora, o capeta resistente. Aí ele pegou e olhou para mim assim, com as mãos tortas, e falou assim para mim, pro Bezerra: eu odeio vocês, e rosnava. Que assusta quem? Leão sem dente. E ficava lá. Aí eu falei assim: você me odeia? Eu odeio. Imagina se você me amasse, que bom você me odeia. O capeta ficou bravo, velho. Aí ele falou assim: eu quero te matar. Eu só não te mato porque tem um homem de branco aí do seu lado. Eu falei: olha que bonito. O diabo reconhecer a presença de Jesus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Se eu sou um idiota, eu não sei se sou muito melhor que eu. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo nessa vida, a minha escolha é olhar como Jesus olharia. Bater no carro, tem um mistério de Deus assim. Está acontecendo ruim, está ruim, está ruim. Tem um mistério, Senhor. Tem um mistério. Estevão só suportou porque o foco nele era Deus. Hebreus 12, verso 2. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou toda a vergonha e hoje se assenta à destra de Deus. Qual era a alegria que estava proposta? Por que Deus suportou? Por que Jesus aguentou aquela... Olha que louco, só pausa, não sei nem quanto tempo eu tenho, mas está acabando. Eu sempre achei que o Chuck Norris era poderoso. Olha que viagem. Aí eu descobri que o anjo é mais poderoso que o Chuck Norris. Você vai ver o rei Ezequias, ele ora, Deus manda um anjo para ajudar ele. Vou emprestar só o soldadinho Ryan aqui para você. O anjo vai lá e mata 182 mil assírios. Metade de Taubaté só na facada, né? Mais que 2 bombas atômicas. E aí o incrível é que quando Jesus está para ser preso, você leu minha mente, velho. Cara, eu tremo para um anjo, cara. Deus manda emprestado e ele mata 182 mil soldados. Quando Jesus está no Getsemane, olha que demais, isso que eu vou falar para vocês agora veio, enfim, guarda isso também. Quando você vai ver a palavra de Deus, até Moisés, os homens de Deus não sabiam como chamar ele. Isso é a história da Bíblia. Até Moisés, ninguém sabia como chamar Deus. O pessoal está tudo olhando lá fora, tá, o que eu faço? Ele era chamado de El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele era chamado de El Elyon, o Deus Altíssimo. Ele era chamado de El Rafá, Deus que cura. Mas ele não tinha nome. Até que ele aparece com Moisés e fala: não, fala que meu nome é Yahvé. Eu sou. Amém. Vai e fala que o eu sou quer livrar eles. O nome de Deus é eu sou. E isso ficou. O judeu não fala Yahvé, de jeito nenhum. Por isso que eles falam aleluia. Halel é louve. Riá é a primeira parte de Yahvé. Então quando eles falam aleluia, é louvem a Deus. Ele não fala Deus, está entendendo? Louve. O nome é muito santo para ser pronunciado. Então eles falam só aleluia.
quando o certo deveria ser aleluia e alé. Não se falava. Jesus, quando ele está no Getsemane e os soldados chegam e pegam ele, aí tem aquela história do Pedro ruim de mira para acertar a orelha do cara, não tem outro filho. Quando Jesus pergunta para eles, fala assim: o que vocês procuram? Jesus de Nazaré. Aí Jesus fala: eu sou. Jesus fala o nome dele. Quando Jesus fala o nome dele, os homens caem tudo para trás. Precisa entender que tem poder no nome de Jesus. Amém. E o incrível é que quando Pedro vai lá e tenta cortar a orelha, Jesus vira e fala assim: para, Pedro, porque eu não preciso da sua ajuda. Se eu quisesse, ele fala: se eu quisesse, eu oraria e o Pai mandaria 12 legiões de anjos. Uma legião são 6.000 soldados. 12 legiões dá 72 mil soldados. 72 mil anjos. Se um anjo fez um estrago em 180 mil homens, 72 mil anjos vai a rapa no mundo inteiro. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: Pedro, se eu quisesse, eu parava a cruz no estalo de dedo e consumia todo mundo. Mas Jesus, ele não parou porque ele tinha um foco. O foco dele era a alegria proposta. Qual era a alegria proposta? Você. Amém. Você. Eu. Jesus suportou ser cuspido. É incrível isso, né? A gente não aceita a afronta das pessoas. Imagina Jesus que aceitou de quem ele criou. Ele morreu por causa de cuspir nele. Ele falou: eu que te criei, e eu que sustentei você até hoje, você está batendo em mim. Isso é surreal. Estevão teve essa visão, ele só suportou porque a visão dele foi o céu. Amém. Eu só suporto essa vida chata, bandida, essa vida de Datena. E se você quer saber que é o mundo, assiste o Datena, ou aquele chato do quarto para mim, é aquilo. Agora eu e a gente parou agora na padaria, que ela deu fome nela, tipo, quase nunca, né? Paramos para ela comer um pão de queijo. Tinha 3 jovens ali, bem vestidos, 2 meninos bonitos, uma menina bonita, bem vestida, comprando 24 latinhas de cerveja. E como se fosse da hora, né, Lili? Nossa, agora vai pro corre, e querendo fazer graça pra gente. Olha, nossa, vai pro corre, otário. Você conhece Jesus, cara. Deus tem misericórdia. Mas a pessoa acha que ela é a gostosona, né? Eu sou o poderoso. Isso é sinal de que é para acabar mal. Tática de pregador. Você não está acabando, né? Planejei direitinho o tempo. Então, irmãos, vamos orar para terminar. Estevão, ele só suportou essa vida porque ele olhou o foco. Amém. E o último ponto de vista aqui desse texto é o ponto de vista do céu. Ô glória! É o ponto de vista de Deus para Estevão. Aleluia! Cara, você consegue imaginar a alegria de Deus de ver Estevão morrendo por causa dele? Você consegue imaginar o tamanho do galardão de Estevão? Jesus, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 8 que Jesus está sentado, mas Estevão viu Jesus de pé. Se Jesus está sentado, por que Estevão viu Jesus de pé? Porque Jesus se levantou para receber ele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Chora nos botões mesmo. Jesus se levantou para receber Estevão. O tamanho era o orgulho dele de receber Estevão. Então, que nessa vida a gente entenda que tudo que acontece tem muito foco. O inferno está te olhando, os anjos estão te olhando e Deus está te olhando. O inferno está torcendo para você blasfemar. Os anjos não sabem o que vai acontecer, eles ficam curiosos para ver. E Deus espera que você confie nele. 2 Crônicas 16, 9. Você quer saber o que Deus está fazendo agora? 2 Crônicas 16, 9. A Bíblia fala que Deus passeia pela terra, os olhos do Senhor passeiam pela terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito. Glória a Deus. Ele passeia pela terra procurando aqueles que têm o coração puro para ser forte na sua vida. Glória a Deus. Ele tem prazer em demonstrar a força dele na sua vida. Amém. Em nome de Jesus, a partir de hoje, nossa postura seja de otimismo, sabendo que o tamanho de Deus que nos ama e que nos cuida, e que nos guarda, e que vai fazer infinitamente mais
naquele que quer. Amém. Glória a Deus. Amém mesmo? Aleluia. Amém mesmo? Espírito